Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Número 287. Pergunta: dissestes, o pão e o vinho não são mais que símbolos. Jesus nunca lhes pretendeu dar aplicação material. Porém, ainda aqui, o que ocorreu tinha que ocorrer, pois que para a matéria, só a matéria. Quais o sentido e o alcance dessas palavras? Resposta: sabeis que os primeiros discípulos de Jesus, cumprindo a recomendação expressa nas derradeiras palavras do Mestre, se reuniam para em comum fazerem um repasto comemorativo do último em que com ele haviam tomado parte. Conheceis igualmente as cenas escandalosas que mais tarde se deram nessas reuniões. Em vez da fraternidade que devia reinar entre todos, imperava o orgulho, e o rico devorava sua refeição faustosa junto do pobre que com avidez o contemplava. O cálice deixara de ser um só para todos os lábios, e a bebida de ser uma só para todos os corações. Para uns, o cálice se enchia de vinho e de mel, enquanto que para outros continha fel e vinagre. Os cristãos tiveram que pôr termo a esses abusos e instituíram a comunhão, tendo por símbolos o pão e o vinho. Era ainda um repasto em que o mesmo pão se repartia por todos e em que todos os lábios se umedeciam no mesmo cálice. Tempos depois, a dificuldade de se reunirem em grande número, os obstáculos que se lhes antepunham, os perigos que corriam, forçaram os cristãos a simplificar o repasto fraterno. Foi então que instituíram a comunhão, dada pelo sacerdote ao discípulo que se apresentava para recebê-la. Era sempre o mesmo pão repartido, o mesmo cálice a passar de uns a outros. Chegou-se afinal a substituir o pão pela hóstia, que mais facilmente se conservava e se ocultava, sendo preciso. Só ao sacerdote se tornou permitido beber no cálice, a fim de se evitar a lentidão dos repastos anteriores e os embaraços que sempre ocasionavam os aprovisionamentos do vinho que se fazia preciso fornecer à comunhão dos fiéis. Essas transformações se foram operando sucessivamente no curso das perseguições de que os cristãos eram vítimas em Roma. Vedes que tiveram sua razão de ser. Pouco importava o modo de realização do ato material comemorativo, uma vez que o ato espiritual era praticado com fé, tendo todos o objetivo de se aproximarem pelo pensamento e pelo coração daquele que o instituíra, todos animados do desejo ardente, da resolução firme de se esforçarem séria e continuadamente por marchar nas suas pegadas. Se tomaram as palavras do Mestre ao pé da letra para lhes darem uma aplicação material, e se apesar do que ele dissera, fazei isto em minha memória, essa aplicação material produziu o dogma humano da presença real, da transubstanciação, causa de intermináveis controvérsias. Foi isso devido a que o homem se atém sempre à crosta superficial, sem cogitar da seiva que lhe dá vida. A que sempre quer dominar,
fazer prevalecer a sua ideia, sem se lembrar de que a sua ideia ainda é uma forma material de que ele reveste um ato espiritual e de que a forma pouco importa, desde que o espírito permaneça o mesmo. A vós outros que compreendeis em espírito e verdade as palavras do Mestre, já dissemos o que é a Páscoa e como deve ser celebrada segundo o Espírito que vivifica, pela prece, mas prece de coração e não dos lábios apenas. Prece que tenha por base os atos de uma vida íntegra e pura aos olhos do Senhor, de uma vida humilde, ativa e consagrada ao bem de todos os membros da grande família humana, pelas boas obras praticadas com sinceridade, humildade e caridade, de acordo com a lei de amor, pelo estudo, pela instrução em comum, pelas exortações ao bem, assim no terreno material, como no terreno moral e no intelectual. Mas não podeis extirpar de um só golpe todas as ideias. Deixai, portanto, aos que, cristãos e espíritas, buscam o espírito na forma, a satisfação passageira que encontram no ato material. Não despedaceis de súbito esse jugo, porque os que estão habituados a suportá-lo fugiriam espavoridos. Esperai que o tempo, a razão, o amor e a caridade abram todos os corações, todas as inteligências e espiritualizem todos os homens. Eis porque dizemos hoje a todos quantos o Espírito ainda não libertou completamente da letra: aquele que se julgue no dever de aproximar-se do Mestre por esse ato material, pratique-o, mas reconhecendo valor unicamente no ato espiritual. Homens que praticais os ritos cristãos, não vos envergonheis de aproximar-vos da mesa santa, pois sejam quais forem as profanações a que ela tenha sido exposta, sempre a podeis santificar pelo sentimento com que dela vos avizinhardes. Não coreis de vir, curvada a fronte, prostrar-vos aos pés do sacerdote que vos apresenta a hóstia consagrada. Não atenteis no homem, não vos preocupeis com a matéria. Elevai vossas almas a Deus, lembrai-vos das virtudes praticadas pelo Mestre. Escutai-lhe a voz, que ainda vos prega a mesma e perfeita moral que pregou outrora. Olhai para a senda luminosa que ele vos abriu e iluminai-a, seguindo-o. Qualquer que seja a forma, considerai unicamente o fundo. Qualquer que seja a mão que vos ofereça o pão, vede somente a Jesus que vos repete: fazei isto em minha memória. Espíritas que ainda buscais o Espírito na forma, que encontrais felicidade em vos aproximardes por meio de uma comemoração material daquele que comeu com os discípulos a ceia pascal, simbolizando nesta lei de amor e de unidade, de fraternidade entre todos, podeis, sem temor, praticar o ato material, sob cuja aparência se oculta um pensamento espiritual. Mas se não fordes atraídos para esse repasto espiritual pelos sentimentos a que ele serve de símbolo, abstende-vos. É esse o vosso dever, pois o contrário seria hipocrisia. Cristãos, quem quer que sejais, romanos, gregos ou protestantes, praticai o ato material comemorativo se as exigências do vosso coração ou mesmo os hábitos da vossa infância a isso vos impelem, mas não o pratiqueis nunca preocupados com a opinião dos homens.
Não transijais com a vossa consciência. Suportai, se for preciso, a censura injusta. Porém, sejam puras as vossas ações, ditem-nas a verdade e o amor. Para trás o covarde, que mais valor dá à consideração dos homens do que à tranquilidade da sua consciência, que mais teme a censura dos homens do que a da sua própria consciência. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.